Olá, 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 bem-vindas, bem-vindas a mais um novo vídeo que estou a fazer para vocês. E eu hoje queria trazer aqui um tema que não foge muito dos temas anteriores, porque nós estamos a falar de dores que nós mulheres temos. E eu quero trazer aqui para vocês se perceberem se isso está aí a bater consigo, se isso está aí a funcionar e vocês nem sequer estão a dar conta. Porquê? Porque muitas das vezes nós estamos tão no piloto automático, nós estamos numa correria contra o tempo, nós temos tanta coisa para fazer e a melhor desculpa que nós damos é não temos tempo. E realmente o medo é que te controla sobre isto. Porquê? Porque tu dás uma desculpa para aquilo que tu sentes que é medo. E tu tens medo do quê? Quando tu estás numa vida muito atarefada, quando tu estás a correr para um emprego, de um emprego sai para outro, faz um biquinho aqui, faz mais uma coisinha ali, atende uma amiga, dá um conselho a um amigo, fala com a sogra, fala com a mãe. Onde é que tu sentes que há aqui o medo? Aqui é o grande segredo. Muitas das vezes, nós, mulheres atarefadas, que achamos que estamos em controle da nossa vida, o medo não nos deixa estar assim em pleno controle e num controle saudável. Porquê? Devem vocês perguntar porquê? Porquê, Eunice? Não estou a perceber nada disso. Pois bem, eu vou-te contar aqui a minha história, porque esta era a minha história. E quando a gente começa a ver a história dos outros, começamos-nos a perceber, ok, encaixa aqui ou não encaixa. Claro que é assim, não é tudo igual, por isso somos todos nós seres com experiências diferentes. Mas eu acho que é importante trazer a minha história para aqui, para vocês perceberem como é que eu detetei que o medo arrasava comigo. Como é que eu percebi na minha vida que o medo me estava a dominar? E então, bora lá. Quando eu, ainda em Portugal, eu vivia em Portugal, eu tinha um trabalho estável, eu trabalhava para a Câmara Municipal de Oeiras, eu era uma pessoa que estava bem no meu local de trabalho, tinha as minhas amigas, os meus patrões eram os vereadores, claro que eles não me conheciam, mas dentro do agrupamento de escolas em que eu trabalhava, eu estava bem colocada, eu era uma pessoa bem vista, as pessoas gostavam de mim, os pais gostavam de mim e estava tudo ok. Mas a minha vida lá dentro, a minha vida privada, pessoal, não era assim tão feliz como a parte profissional. Eu era uma pessoa que tinha uma relação tóxica, eu era uma pessoa que me desvalorizava, eu era uma eunice que não via meio de andar um bocadinho para a frente, eu dava 2 passos para a frente, dava 3 para trás, só que eu tinha um grupo de amigos, de pessoas que eu ajudava, de pessoas que eu comunicava, de pessoas que eu dava os meus conselhos e a vida delas até ia andando e a minha continuava sempre na mesma. E isto pode estar a acontecer contigo. Porquê? Porque quando tu não és prioridade na tua vida, isto acontece. E depois onde é que está aqui o medo? Porque eu hoje queria falar do medo para essa mulher atarefada, para essa mulher que não tem tempo, que a desculpa é o não ter tempo, mas entretanto tem tempo para ir beber um café com a amiga que está a precisar de um ombro amigo, tem tempo para ir ver a mãe e o pai, tem tempo para estar ao telefone a conversar com outra amiga que precisa de conversar com ela e está tudo bem. E tem tempo para uma série de coisas em que não eram assim tão importantes e tão úteis para eu resolver a minha vida. Eu tinha tempo para isso tudo. Eu posso vos dizer que eu entrava de manhã no meu trabalho às 8 da manhã, saía às 4, tinha 2 casas depois das 4 para limpar, ainda conseguia muitas das vezes beber café em minha casa com as minhas amigas. Cheguei a ter 2, 3 amigas a beber café à noite na minha casa e elas, se estiverem a ver o vídeo, sabem quem são e sabem que isto é verdade. Eu tinha tempo para isso tudo. Não tinha folgas, pois não, porque o sábado e o domingo eu trabalhava no mercado e vendia fruta. E esse mercado fechava às 2 da tarde. E depois das 2 da tarde eu ainda tinha a minha casa para limpar, ainda tinha as minhas coisas para organizar e ao domingo ainda ia mostrar os meus filhos ao dito pai. Portanto, estão a ver a coisa, a minha semana passava numa correria.
mas eu sentia que era suporte para a minha irmã, eu sentia que era suporte para a minha mãe, eu sentia que dava suporte às minhas amigas, falava com uma, falava com outra, e vocês sabem como é, gente, quando está à conversa com as nossas amigas, o tempo passa, porque nós estamos ali a ter um bocadinho de tempo de prazer, estamos ali a conversar, damos uma gargalhada e é tudo tão bom e faz-nos tão bem. Faz, sim, senhora. Mas quando eu estava sozinha, eu ia para a minha cama, eu pensava, meu Deus, eu não fiz isto. Ah, como é que o tempo passa e eu não resolvi aquele assunto? Eu não fiz aquilo que eu queria. Eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz. E ou seja, aquela pessoa que estava em controle de todas as pessoas à minha volta, a vida de todos a serem resolvidas, eu tinha sempre uma maneira de dar um aconchego, dar um ombro, dar um conselho às pessoas à minha volta e a minha vida como é que estava? Estagnada. A minha vida estava estagnada, não era nada disso que eu queria e continuou assim por algum tempo. Não foi com a mudança de sair de Portugal, de vir para a Inglaterra, que a minha vida mudou nesse sentido. Eu continuei a dar assistência a quem eu podia, formei novas amizades, continuei a ajudar os novos amigos, continuei a dar os meus ouvidos, que eu sou uma boa ouvinte, conselheira, sou uma boa mediadora e continuava a resolver os assuntos dos outros e os meus continuaram estagnados. Até que eu percebi, com o estudo do desenvolvimento pessoal e o autodesenvolvimento, as formações que fui tirando, comecei a perceber, não, Eunice, tu tens que te priorizar. E quando tu tens que te dar prioridade a ti própria, tu sentes medo, porque tu estás tão acostumada a passar nos buraquinhos da chuva, tu estás tão habituada a estares em segundo plano na tua vida, que quando tu queres dar um passo e seres o primeiro plano, tu sentes um medo avassalador. E o que é que eu quero dizer com isto? Como é que isto aconteceu na minha vida? Quando eu tirei as formações de Access Bars, eu continuei a fazer terapia, dar aqui as terapias às minhas clientes e amigas, e acabaram as minhas amigas por vir aqui. Elas é que vinham aqui, em vez de ser eu a ir ter com elas, passou a ver aqui um espaço onde a gente se encontrava, o que era bom, porque eu punha em prática, eu já recebi algum dinheiro pelas terapias, mas também não era completamente bom porque eu estava disponível para todas. Eu tentava sempre encaixar tudo e mais alguma coisa na minha vida. E o que é certo, eu própria não estava encaixada. Eu própria não tinha tempo para mim. Eu própria não fazia aquilo que eu queria mesmo, na realidade, naquela essência. E quando eu comecei a encaixar, ok, eu tenho aquele trabalho, que trabalho por contrato, eu trabalho para uma empresa, eu sou supervisora, aquilo não me acrescenta nada na minha vida. A única coisa que aquilo me acrescenta é o meu ordenado, que eu não tenho se não for lá. Eu não tenho este ordenado para me sustentar, para pagar as minhas dívidas. E então o medo arrastava-me. E o medo era tão forte, mas tão forte, que eu estava no meu local de trabalho e sentia-me que eu era outra pessoa. Eu sentia em mim que eu estava estressada. Eu sentia em mim que estava completamente amarrada em algo que eu não queria. E então foi aqui eu decidi que ia deixar aquele trabalho e ia fazer realmente aquilo que eu gosto. Mas quando tu pensas nisso, há um medo. Vem um medo avassalador que as coisas não corram bem, vem um medo enorme que tu vais precisar daquele dinheiro, vem um medo do julgamento dos outros, vem um medo de tu não conseguires sustentar a tua família, vem um medo que tu não mereces fazer aquilo que gostas, porque quando tu deixas um trabalho e começas a trabalhar ainda mais para ti, e eu posso vos dizer que ainda mais é para ti, porque quando nós temos um negócio nosso, quando nós temos um propósito daquilo que nós queremos na nossa vida, nós trabalhamos mais do que se trabalhássemos em 2 empregos, porque é algo que é teu, é algo que tu queres dar o teu melhor, é algo que tu precisas de fazer e queres fazer para dares o teu melhor. E quando tu estás empenhado e comprometido em dar o teu melhor, tu ainda trabalhas mais, mas trabalhas com prazer, trabalhas com satisfação e ajudas os outros com muito mais amor
do que se eu estivesse lá naquele sítio a ajudar aqueles velhotes e a trabalhar simplesmente porque tinham um bom ordenado. Pronto. E então, esse medo arrastou-me um ano para eu me despedir. Reparem como o medo nos bloqueia e nos para desta forma. Foi um ano que eu levei para me despedir do meu último emprego. Um ano. E aquele ano eu comecei a sentir que estava cansada. Veio o Covid e eu continuei lá a trabalhar na frente. Todas as pessoas em casa e eu lá a ir trabalhar. Falta de pessoal, em variadas condições super difíceis. Põe avental, tira avental, máscaras, viseiras, luvas. Muito complicado. E eu só pensava, eu só quero estar no meu canto a trabalhar com aquilo que eu sei, para aquilo que eu ando a estudar há tantos anos. O que é que se passa, Eunice? Porquê é que tu não deixas isto? E assim foi andando até um ano. Quando eu decidi que acabou, eu vou dar o meu notice, eu vou para casa e vamos lá andar para a frente. E dei o meu notice. Eu dei, inclusive, o meu notice 2 vezes no meu trabalho. Mas o tal medo e essa decisão não estar tão fixa em mim, não estar tão determinada por causa desse tal medo, eu voltei a aceitar ficar. Portanto, eu dei o notice e voltei para a mesma vida, para o mesmo trabalho. Fiquei mais uns tempos e fiquei e fui ficando e nunca mais me conseguia desvincular deste trabalho. E desta última vez que fui ficando, agravou, porque eu comecei a sentir, eu estou com este caminho para mim, mas eu estou aí por ali por causa do medo. Quando tu começas a ter a percepção que o medo afasta-te daquilo que tu queres, portanto, tu tens 2 caminhos e eu estava a querer ir para aqui, mas o medo estava-me a fazer isto. Eu pensei, caramba, como é que eu vou deixar que isto aconteça? Mas continuei a deixar, até que o universo me empurrou. O universo pôs-me um problema de saúde da minha filha que me obrigou a sair do meu local de trabalho. E pronto, eu não levei isto como uma represália, porque nunca é uma represália, tenham atenção a isto. Eu levei isto como um empurrão. É agora, Eunice, sai já, porque tu agora não tens condições, tu tens uma filha para cuidar, tu tens que estar com ela, tu tens que a levar à escola e ir buscar, não podes não estar num trabalho em que estás lá 13 horas e meia do teu dia, porque a tua filha precisa de ti. E então, nessa decisão que teve que ser tomada à força, eu despedi-me. Claro que eu não vos vou dizer que ao despedir-me que o medo acabou, mentira. Eu despedi-me, eu senti que, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Isto vai ser muito mais difícil do que o que eu pensava. Porquê? Porque eu não tinha aquele ordenado ao final do mês e mesmo que eu tivesse alguns clientes, algumas terapias, algumas sessões online que tenho, nunca me iriam dar aquele dinheiro, porque as coisas funcionavam assim. O dinheiro que vem dos meus clientes das terapias é para eu investir em mim, para eu saber mais, para eu poder ajudar mais, para eu poder contribuir com mais valor para vocês. E o meu ordenado era o meu ordenado. Até há bem pouco tempo era esta a minha filosofia de vida. Eu tenho o meu ordenado para mim e tudo que vem das terapias, das formações que faço, eu vou investir em mais cursos, em melhorar-me a mim para poder vos ajudar a vocês. E de repente comecei a perceber que, uau, eu tenho muito mais tempo para mim, eu estou muito mais equilibrada, eu ando a estudar com muito mais vontade, eu estou a tirar partido das minhas formações, eu estou a investir tempo nos meus cursos, a investir o meu tempo no meu próprio conhecimento para dar a vocês, para transmitir. Porque quê? Porque quando tu tens um copo cheio a transbordar, tu consegues dar aquilo que tu tens. E eu, na altura, por mais que eu fizesse, eu não conseguia dar aquilo que eu tinha. Eu dava-vos só o conhecimento. Eu dava-vos aquilo que eu aprendia, mas eu não aplicava 100% na minha vida, porque eu tinha uma vida que não era aquela que eu queria. Porque não era aquela que eu escolhi. Eu estava ali por medo. E mais uma vez o medo me estava a aprisionar da vida que eu escolhi. E este vídeo não é para vos dizer despeçam-se. Despeçam-se se não gostam do vosso trabalho. Não é isso. Este vídeo é para vos mostrar que o medo, além de
fisicamente nos trazer estados emocionais diferentes, bloqueadores, limitadores, o nosso físico reage de uma forma ao medo e pode nos virar completamente do nosso caminho. Tenham só atenção se é o medo que vos está a desviar do caminho que vocês escolhem para vocês. Porque se assim for, tu tens que começar a avaliar aonde é que o medo te está a controlar. Porque normalmente nós mulheres super atarefadas, as mulheres que estão numa vida louca, no piloto automático, levantam-se de manhã, fazem 30.000 coisas, chegam ao final da tarde, têm outras 30.000 coisas por fazer e as coisas nunca mais acabam, essas pessoas nem param para sentir. Nós não parávamos para sentir. Eu não paro para sentir, a Eunice atrás não parava para sentir. Eu agora paro, mas não parava. Porque cada vez que eu parava para sentir, eu não gostava do que sentia. E isto é importante vocês aperceberem-se. No teu dia, o que é que tu estás a fazer que tu não gostas? O que é que tu tens que mudar? O que é que há aí para mudar? Qual é o primeiro passo a dar? Para te desviares e voltares para a tua direção, para o teu rumo. Se é isto que tu queres, tu defines o que queres. Se tens uma escolha daquilo que tu queres, mas que neste momento ainda não podes ir pela tua escolha porque há coisas paralelas a funcionar, começa a escolher e a puxar essas escolhas consoante tu podes em direção ao teu rumo. Porque como eu também falo aqui, a gente tem que ir fazendo, a gente não muda tudo, a gente não muda a nossa vida de um dia para o outro. Isto é um processo e as coisas vão acontecendo. Eu acabei de vos dizer, levou um ano para eu perceber que tinha mesmo que sair e eu não saí de livre vontade. Eu fui obrigada quase, porque parece que o universo empurrou-me uma doença de um familiar. Quando tu estás preparada e o medo está ali, mas tu não permites, porque tu estás tanto no controle, tu queres controlar tudo, tu queres saber tudo, tu queres ir para aqui, tu queres o dinheiro, tu queres fazer isto, tu queres fazer aquilo. Quando tu estás neste patamar assim, tu não consegues nem permites-te ser. É impossível. Eu, por exemplo, posso-vos dizer agora que tenho menos tempo para as amigas, tenho menos tempo para andar aí comer fora, tenho menos tempo para ir passear, porque estou envolvida nos meus projetos de vida, no meu propósito. Eu tenho 2 sessões por dia, eu tenho escolas, eu tenho aulas online, eu tenho meetings online. Quer dizer, o meu dia é uma corrida, não deixou de ser uma corrida. Eu não deixei de me sentir ativa, mas eu passei a ser muito mais feliz com estas atividades que tenho agora. Onde eu antes ia para o meu trabalho, estava lá a fazer o meu trabalho lá e estava completamente afastada da parte que eu quero do meu propósito. E o que é que acontecia nos dias que eu estava de folga? Eu tentava me focar aqui, mas continuava a ter familiares, amigos, a casa, as compras, consultas, continuava a ter tudo para fazer. E então, quando a gente começa a perceber-se qual é o nosso caminho, o que é que se está a passar aqui, é medo. Para mim foi o medo, mas se calhar para ti não é. E é uma coisa que tu vais analisando em ti. Para mim era medo de não ter. Eram crenças que eu tinha na minha vida que eu tenho que trabalhar muito, 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 muito para ter o meu ordenado. E eu não mereço estar em casa a estudar, eu não mereço estar em casa a ganhar e a investir o meu tempo no conhecimento se eu não tiver o meu ordenado. Eu sentia isso. E vou-vos dizer que continuo a ter os meus pescadozinhos. Eu tenho na mesma uma senhora que eu vou tratar. Não é por aí, eu não abandonei completamente o meu trabalho laboral, simplesmente fui mudando a minha direção para este rumo. E eu agora tenho muito mais tempo durante o meu dia para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou proposta a fazer, aquilo que eu quero fazer da minha vida. Senão eu não conseguia estar aqui a fazer vídeos constantes, eu não conseguia estar às 10h30 da noite a mandar reiki, eu não conseguia estar em cursos à meia-noite. Se eu tivesse que me levantar às 5 da manhã para ir trabalhar 13 horas, eu não conseguia manter este ritmo durante anos. E a gente estamos constantemente em evolução. Basta a gente querer,
basta a gente escolher evoluir, escolher conhecer-nos. Eu não sei o que é que se passa aí contigo, eu não faço ideia se este medo que eu estou a falar para nós mulheres atarefadas, cheias de trabalho, cheias de vida social, cheias de pessoas à nossa volta, sempre a precisarem de conselhos, disto e daquilo, de ajuda. Vai buscar, vai trazer, vai meter, ajuda, faz daqui e acolá e acolá. E quando tu paras, tu sentes, uau, estou cansada, estou exausta, estou vazia. E acho que não fiz nada. Para mim, não fiz nada. Acreditem que isto é muito triste. E muitas das vezes mais triste é nós não nos apercebermos que estamos nessa situação. É tão triste, o nosso corpo dói, o nosso corpo está-nos a dar sinais de dor, de exaustão. A nossa cabeça mostra-nos sinais de exaustão mental, burnouts mesmo, crises de ansiedade, crises de pânico, ataques de pânico, porque nós não paramos e nós não fazemos nada por nós. E nós nem sequer olhamos para isso. O nosso corpo avisa-nos, a nossa cabeça avisa-nos, a nossa mente dá-nos avisos e nós não paramos um bocadinho para olhar para nós, porque estamos em segundo plano. Porque a prioridade é a nossa família, ajudar os nossos amigos, poder controlar tudo à nossa volta. Essa é a nossa prioridade. Não faltar dinheiro para a nossa comida, para as nossas dívidas, para a nossa casa. Só que, minha gente, a gente não veio a este mundo para só pagar dívidas. A gente mete-se nas dívidas porque não estamos a tomar conta da nossa vida. Nós damos o passo maior que a perna. E é por isso que nós temos tantas dívidas e a vida de sufoco. Olha mais para ti. Olha para essa tua criança interior. Vem tratar de ti. Começa numa ponta. E não sou eu que vos vou dizer para fazer isto ou aquilo. Isso tem que partir de vocês. Porque eu fiz muita coisa até lá. Como eu vos digo, eu tenho feito muita coisa e vou continuar a fazer. Porque eu não vou parar mais. Não vou parar. Jamais. E todos os dias eu descubro algo novo. Todos os dias eu descubro emoções que eu nunca tinha sentido. Todos os dias eu sinto a minha criança que eu não tive interior. Aquela criança que eu abafei aos meus 7, 8 anos, devido à vida que eu tinha. Essa criança que eu abafei, eu estou agora a resgatá-la. Eu estou a ir lá e estou-lhe a dar a mão. Porque nós não estamos habituadas a dar prioridade a nós próprias. Não estamos. A gente veste qualquer coisa e vai. Os filhos têm que ir limpos para a escola. E muitas das vezes a gente sai sem pentear o cabelo. Quantas vezes? Quantas vezes eu chego ao carro e vejo, ai pá, nem me penteei. Isto chegou-me a acontecer. Nem me penteei, olha para isto. Nem me penteei. E este vídeo é um bocadinho, não é para vos ensinar nada, tenham atenção, eu estou aqui só a falar, porque realmente quando uma pessoa se apercebe, nós temos que nos apercebermos, nós temos que aceitar que estamos nessa situação, que estamos nessa condição, que estamos nesta vida só a querer sobreviver. E isto aqui é a chave. Quando nós estamos nesta vida só a sobreviver, é isto que nos vai acontecer, todos os dias vai ser matar um leão por dia, vai ser uma luta enorme, um cansaço enorme, chegas ao fim, estás numa angústia desgraçada, triste, revoltada, porque é que os outros têm e tu não consegues ter, porque é que isto a ti nunca nada te corre bem, e isto tudo é o quê? É por aquilo que tu pensas, é por aquilo que tu crias, é da forma que tu estás a viver a tua vida. Porque tu não vives, tu sobrevives. E aconteceu-me isso, já com terapias, já formada, já dando aulas de Reiki, a minha parte
de controlar a minha vida e não querer depender de ninguém para ter dinheiro para as minhas dívidas, fazia-me estar num sítio que me afastava do meu propósito. E quando eu percebi, não, acabou. Não vai haver tanto, vai haver menos. Os meus filhos agora não precisam de tanto. O Leandro já trabalha, por exemplo. A Lara já está na secundária, ela já tem que entender. Eu agora vou ganhar menos, mas vou-me realizar. Porquê? Porque daqui a uns anos os meus filhos estão a viver a vida deles e eu estou um caco. E eu queria vos dar aqui um exemplo. Este frasco. Este, se calhar, até é muito grande. Vamos ver este. Estão a ver este frasco? Este frasco está cheio. Isto até é uma fragrância de óleo de eucalipto. Este frasco está cheio. E como é que este frasco está cheio? E que está selado, tampa fechada, ok? O frasco está cheio. Agora imaginem se este frasco tivesse aqui um buraquinho, uma rachura. Se ele tivesse uma rachura, uma racha, o que é que ia acontecer a este líquido? Este líquido lentamente ia ser perdido. A gente ia perdendo o que está lá dentro. E o frasco, quando a gente olhasse para ele, estaria vazio. Porque se ele tiver uma racha, ele não vai conter o líquido, certo? Pronto. Então, é o que acontece com a nossa vida. Porque é que a gente nunca se sente completas? Porque há aí pequenas rachas dentro da tua vida que tu tens que tratar, tu tens que curar, tu tens que selar essas rachas que te faz o esvaziamento da tua essência. Porque quando tu começas a cuidar dessa parte e a sentir-te repleta, cheia, tu transbordas. Porque cá dentro há uma fonte disso tudo. Tu tens os recursos, tu não precisas do outro para te sentires amada, por exemplo. Tu não precisas do outro para te sentires feliz. Tu não precisas do outro para sentir carinho. Tu tens isso dentro de ti. Está cá. Agora, quando tu tens lacunas feitas na tua vida, quando tu tens traumas, quando tu tens crenças, quando tu tens o tal frasco a verter, tu não sentes que está lá dentro produto, porque ele vai-se perdendo. Está ali um racho, há ali um rompimento, e por mais que as pessoas te deem, vamos lá, por mais que eu encha o frasco, se está roto, ele vai vertendo. E é com este vídeo que eu te quero chamar a atenção para o medo, e aquele medo de tu perderes o controle da tua vida por alguma escolha, e muitas das vezes esse medo te bloqueia e faz-te ainda mais rachas no teu frasco. Porque era o que me estava a acontecer a mim. O medo de perder o meu ordenado inteiro, o meu ordenado seguro, aquele medo deixava-me completamente vazia quando eu já tinha o conhecimento, mas eu não conseguia pôr em prática porque eu ia para um local de trabalho que me esvaziava completamente de energias, que me tirava, porque não era, eu estava-me a afastar do meu propósito. Eu, em vez de subir escadas, eu descia escadas. E isto, quando tu começas a viver isto e a sentir isto, mas continuas a fazer devido a teres um medo, não é fácil. Não é fácil. Portanto, há que pensar quais são as desculpas. Qual é a desculpa que tu dás aí a ti própria para te manteres a fazer algo que tu não queres? Qual é a desculpa que tu dás a ti própria para não estares em prioridade na tua vida? Para tu não seres a primeira pessoa. Tu tens que ser a primeira pessoa que tu tomas conta, que tu acarinhas, que tu tratas bem, que tu mimas. Tu tens que ser essa primeira pessoa. Porque quando tu és essa primeira pessoa, tu estás completamente cheia. E quando tu estás cheia, tu transbordas. E quando tu transbordas, tu consegues dar aos outros com total facilidade. E vamos lá outra vez ao frasquinho. O meu frasquinho está cheio. Se eu voltar aqui a pôr mais óleo, ele vai sair por fora. Porque ele transborda. É exatamente. Agora, se ele tiver roto, eu estou a pôr em cima e ele está a tirar por baixo. É ou não é? Isto é tudo
uma análise que cada uma de vocês vai ter que fazer e que eu estou a chamar aqui mais a atenção para aquelas mulheres entre os 20 e os 45 anos. Isto acontece connosco. Nós estamos com tanta fome de viver uma vida, estamos com tanta fome de ter uma casa, estamos com tanta vontade de ter a nossa própria vida, que muitas das vezes fazemos escolhas erradas, que muitas das vezes escolhemos sem saber que essa é a nossa escolha. E só depois de estarmos a experienciar aquilo que escolhemos é que vimos, opa, isto não correu bem. Mas muitas das vezes, porque estamos presas ao medo, não mudamos. E vamos continuando. E passam-se anos da nossa vida que se perdem derivado ao medo. E ao medo porque estamos bem na situação em que estamos numa zona de conforto, não é tudo bom, é tudo assim, assim, mas dá para aguentar. Mas vai chegar um dia que tu vais sentir, porquê? Eu não quero estar assim, eu quero ser assado, eu quero ser cozido, porque é que eu não fiz isto, porque é que eu não fiz aquilo? E essas dúvidas trazem-te depois desconforto, trazem-te emoções, trazem-te ansiedade, trazem-te stress e tu vives a pensar no passado, naquilo que não fizeste, derivado a isso. Por isso é que eu acho que é importante a gente trazer este vídeo do medo de nós não estarmos no controle. Porque nós somos umas controladoras fogásticas. Nós queremos controlar o nosso dinheiro, nós queremos controlar a nossa casa, nós queremos controlar o que. Não é no mau sentido, queremos controlar a vida de cada um que está à nossa volta para que tudo corra bem. É com as melhores das intenções, é para que tudo corra bem. Mas quando tu estás neste controle em piloto automático, tu não estás a viver a tua verdadeira essência. E quando te das conta disso, dói. Dói. Dói porque tu pensas, bolas, como é que eu não vi isto antes? Porque é que eu não parei? Por isso é que eu acho tão importante estes vídeos, de eu estar a falar aqui com vocês sobre isto. Eu não estou aqui a ensinar nada. Não é ensinar, atenção. Eu estou a contar-vos a minha história, o que se passou comigo. Que eu sei que isto aconteceu comigo e pode estar a acontecer aí desse lado contigo. E se estiver a acontecer aí desse lado contigo, tu vais perceber, caramba, pode ser mesmo isto. É isto que está a acontecer na minha vida. E que tu podes não... Mas porquê que eu sou revoltada? Porquê que eu estou angustiada? Mas porquê que eu não me sinto completa? E tu estás nessas perguntas, mas ainda não foste à essência. Qual é o medo que está aqui que não me deixa ser tudo isso? O que é que eu estou a fazer? Qual é a razão que não me deixa ser tudo isso, aquilo que eu quero ser? Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa alegre, eu ajudo toda a gente, eu resolvo os assuntos de toda a gente. E porquê é que eu não me sinto feliz? Pensa nisso. Pensa nos conselhos que tu dás ao outro, porque é que tu não aplicas em ti? Qual é o medo que está aí subjacente, que não te deixa avançar, que não te deixa subir mais um passo? Porque é só tomares uma ação. Uma pequena ação hoje vai mudar. Tu não tens que mudar a tua vida toda. Muda a tua ação. Isto também posso-vos deixar aqui também um pequeno à parte, naquele projeto, naquele processo de transição, de eu deixar o meu trabalho, eu passei de um trabalho a tempo inteiro e pedi, ok, eu dei o meu notice, vou ficar, mas fica em part-time. Eu reduzi o meu horário. Foi aquela ação que eu fiz. Deixa lá ver com a redução de horário se eu consigo fazer o meu propósito, fazer aquilo que eu gosto e manter este. Vocês vejam o medo aqui. Eu não larguei o trabalho de todo. Eu passei de um full-time para um part-time. E mesmo assim, aquele part-time consumia-me. Porque a minha essência, a minha verdadeira essência está aqui. Está nesta shed, está em estudar, está em ganhar mais conhecimento para vos passar para vocês, está em evoluir. Eu quero trabalhar com o desenvolvimento humano, eu quero ajudar cada uma de vocês a sair disso onde vocês estão, que não é nada daquilo que vocês querem, mas que muitas ainda nem sequer se aperceberam.
e acham que estão na melhor vida. Acham que está tudo perfeito. Mas cá dentro não sentem isso, mas escondem. Mas depois dizem assim, pronto, era só esta parte, ou é só nesta área. A minha vida não está bem nesta área ou naquela. Mas não é só numa área, tu és um todo. Tu tens que estar bem num todo. E é um processo. Tu não consegues estar bem num todo de um dia para a noite. É um processo. E quando tu começas a descobrir a tua essência e que o teu poder está dentro de ti, esses recursos estão aí dentro, só tens que os preencher, só tens que os ir buscar, só tens que os reconhecer que estão lá, as coisas melhoram. Eu acho que este vídeo já está um bocadinho extenso, mas pronto, passei aqui a ideia que eu queria para aquelas mulheres, tais como eu, que viviam obcecadas, que não faltasse nada em casa, que vivem obcecadas, que não falte nada em casa, que vivem obcecadas com o trabalho. E a vida delas é para o trabalho. Eu quero-vos deixar aqui um alerta. Não percam como eu perdi tantos anos. Porque eu trabalhei que nem uma escrava desde os meus 14 até aos meus 40 anos. 42 anos. Foi uma escrava, eu não sabia o que era férias e eu nunca soube o que era ter um fim de semana. Portanto, se estás nesse patamar assim e que mesmo assim sentes que o dinheiro não chega, eu nisso, como assim? Eu já trabalho tanto e o dinheiro mesmo assim não chega. Pois é, nem vai chegar porque tens aí muitas crenças em relação ao dinheiro que tens que limpar, tá bom? Mas isso será outro tema, outro vídeo extenso, que este já vai grande. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham tirado daqui alguma coisa que vos sirva. Deem um like, subscrevam este canal, partilhem este vídeo ou outros vídeos mais pequenos para pessoas que vocês acham que estão a precisar de ouvir estas palavras, porque a gente nunca deve excluir ninguém. E se este vídeo te prendeu aqui até ao fim e te mexeu em alguma coisa, partilha com alguém. Ajuda ao próximo, porque isso também é tu desenvolver-te a ti própria, ok? Fiquem bem e até ao próximo vídeo.